essa estrutura interna da Terra, estou aqui com o globinho da Rebeca, que cedeu até para melhorar um pouquinho o cenário, né, para ficar uma coisa mais bacana. Então, assim, a gente procura desenvolver, em cima daquilo que nós vimos, sobre uma aula sobre a estrutura interna da Terra, né, a subdivisão, e mediante a isso, eu pedi para que algumas alunas trouxessem, peraí que está dando microfone, eu pedi para que algumas alunas trouxessem de novo, para fazer uma comparação, uma alusão com as camadas do ovo e a camada da terra. Só um segundinho e a gente já vai mudar e vocês vão ver um pedacinho, não só da explicação, mas também da representação das alunas, né, Nicole? A Terra e as suas camadas. Quando eu falo de estrutura interna da Terra, a gente precisa ter uma noção que é difícil ter algum tipo de certeza sobre o que existe dentro da Terra, até em virtude do grau de dificuldade de perfuração e de estudo. O que nós sabemos é que a Terra, podemos afirmar com certeza, é que a Terra ela se subdivide em 3 camadas, camadas essas que a gente vai chamar de crosta, manto e núcleo, né? Eu não sei se está dando para ver aí na imagem, mas essas são as camadas representativas que eu trouxe para vocês aí. Bom, a crosta é a camada exterior que envolve o planeta, ela é fina, tá? Ela tem a consistência sólida e pode ser dividida em crosta continental, que é o chão, né, que nós pisamos, e a crosta oceânica. Eu digo que ela é fina porque ela tem aí aproximadamente de 5 a 10 quilômetros de espessura. A crosta eu fiz a alusão com a casca do ovo, né? Pelo fato de ser fininha e ser a primeira barreira, digamos assim, para que pudéssemos entrar com mais consistência. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o manto, né? O manto ele se subdivide em manto externo pastoso e o manto interno líquido. O manto seria a clara do ovo, como vocês vão ver aí as meninas representando. O manto é uma camada com aproximadamente 2.900 quilômetros, tá, gente, de espessura, e é constituída por minerais ricos em silício. Aí eu coloquei para vocês ferro, magnésio, e ainda brinquei que nós nunca vimos um pé de ferro, né? Um pé de ouro. Ou seja, tudo isso acontece lá no subsolo, na camada do manto. E por último, não menos importante, sexto ano, nós temos o núcleo. Né? Eu coloquei o núcleo aí, coloquei essa erupção, esses vulcões, porque são, aliás, é a camada mais profunda da Terra e ela tem aproximadamente 3.500 quilômetros de espessura e é dividida em núcleo externo, onde se estima que haja material líquido em altas temperaturas, e núcleo interno, formado por uma liga de níquel de ferro, né? Liga de ferro-níquel. Sua temperatura varia em aproximadamente 5.000 graus centígrados. E aí a gente vai colocar um pouquinho aqui do que as meninas apresentaram. Então, assim, a aula vai ser sobre as camadas da crosta, né? Então no 3, tá bom? 1, 2, 3. Deixa eu pagar a pergunta. Então a casca do ovo é a crosta. E a clara? Tem? Posso tirar? Pode, e olha dentro do apostila, né? Essa alusão, essa comparação que nós fazemos do ovo, né? Com as camadas da Terra, né? A subdivisão. E aí a Nicole e a Rebeca, elas estão na representação do ovo, tirando que parte da Terra? A crosta, né? Então está tirando a casca do ovo, como se fosse a crosta da Terra. Rebeca e Nicole, e essa segunda parte do ovo, ela representaria o quê? O manto.
E aí você não pode dar uma olhadinha, Nicole, na apostila e falar qual que é a espessura desse manto aproximadamente? 2.900 km. Isso. E o manto, ele tem o que de importante dentro dele? O manto, né? Ele tem minerais, né? Quais os tipos de minerais? Níquel, ferro e o magnésio. Tá. Então, no caso aí, a casca do ovo representa a crosta, a clara representa o manto. E o que mais temos do ovo? A amarelinha, que é a gema, né? Ela tem alguma utilidade para comparação? A Rebeca praticamente acabou com o núcleo da Terra, né? E voltando, o que tem de importante no núcleo da Terra, Nicole? Material líquido em alta temperatura. Chegando a quase 5.000 graus centígrados, né? Então, resumindo, as 3 camadas é a crosta, o manto e o núcleo. É isso? E aí dá para comparar a crosta terrestre, fazer uma comparação com o ovo, né? Que é extremamente importante, porque o ovo, assim como a crosta terrestre, tem 3 camadas: a casca, a clara e a gema, né? A parte amarela é a gema. Olha aí, até quase me confundi com vocês também. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum questionamento? Não. Esteja à vontade. Ótimo, então. Senhoritas, muito obrigado pela explicação. Podem aplaudir elas.